Você já parou pra pensar em qual habilidade você gostaria de ter se fosse transportado para outro mundo? Super força, magia infinita, um espadachim lendário... Pois é, a maioria de nós escolheria algo assim. Mas e se eu te dissesse que um cara normal foi invocado para salvar um reino e a habilidade especial dele é fazer compras online? É isso mesmo, sem espada sagrada, sem bola de fogo gigante, apenas o poder de acessar uma mercearia virtual. Parece receita pro fracasso, não é? Mas o que ninguém esperava é que essa habilidade inútil transformaria esse cara num domador de feras mais aterrorizantes e poderosas desse mundo. Tudo através do estômago. Hoje vamos acompanhar a jornada gastronômica e absurda de Mukoda em Campfire Cooking in Another World. Prepara o lanche porque esse vídeo vai te dar fome e vamos nessa. O anime começa basicamente mostrando vários jovens sendo invocados para esse novo mundo. Todos estão bastante surpresos, pois ali eles estão cercados de vários magos e da princesa desse reino. Aparentemente, todos os membros ali do clero, os magos e a própria princesa reconhecem aqueles jovens como os heróis com o objetivo de salvar o reino de Acer. Em seguida, existe meio que um teste para saber quais seriam as habilidades de cada um, e é ali que a gente conhece o nosso protagonista, Tetsuya Mukoda, 27 anos de idade, com uma habilidade única de possuir uma mercearia online. Ele deu azar. Se você for comparar com os outros três, um tem uma espada sagrada mágica, outra tem magia infinita, todos ali são muito fortes e ele tem uma habilidade que aparentemente é inútil, tanto que a maioria dos magos que invocou ele caga e anda pro Mukoda quando ele chega. Depois de um tempo, eles são apresentados ao rei do reino de Acer. Ele comenta que está muito preocupado com a invasão do rei demônio e de uma maneira um pouco sutil e cordial pede para que esses novos heróis o ajudem a derrotar essa ameaça. Todos concordam, com exceção do Mukoda. Ele expressa que quer viver uma vida tranquila, que a habilidade dele não é muito forte e por isso ele quer sair sem incomodar ninguém e sem atrapalhar os verdadeiros heróis, como ele fala. O rei concorda e cede a ele um pouco de dinheiro. Assim, Mukoda parte para fora do castelo e, enquanto caminha pelas ruas da capital, ele percebe que está chamando muita atenção por conta das roupas que ele está usando. O terninho e gravata não combina com os camponeses, né? Então, ele decide usar um pouco do dinheiro que ele ganhou para comprar roupas novas e depois foi para uma taverna onde conseguiu um quarto para descansar. Lá, ele percebe como a habilidade dele funciona, como ele descobre o clássico menu de estatística que todo Isekai que se preze tem que ter e testa o seu poder de mercearia online, e ali ele entende que o poder dele parece mais ou menos com uma Amazon, podendo comprar produtos de gamas extremamente diferentes. Ele compra lá um doce, uma bebida e vai descansar porque o dia foi muito estressante depois da invocação. No dia seguinte, o protagonista percebe que talvez é melhor deixar o reino, porque um reino sendo invadido por um rei demônio talvez não seja o lugar mais seguro do mundo. Então, ele pega uma carruagem e parte em direção à cidade de fronteira desse reino. No meio do caminho, ele conhece um velho mercador que explica mais ou menos como são as habilidades do mundo, e ali o Mukoda percebe que ele tem uma das habilidades mais roubadas para um mercador, que é a habilidade de avaliação, e que junto com a sua caixa de itens, que é basicamente uma bolsa da Hermione, ele percebe que ele tem muita habilidade e que pode ser um problema se ele revelar essa habilidade para as pessoas. O mercador também diz que as fronteiras do reino estão sendo fechadas por conta de muito ataque de monstro e também pelo risco de ataque do rei demônio. Então Mukoda percebe que realmente estava certo em querer deixar o reino o quanto antes. Chegando na cidade fronteiriça, o nosso protagonista descobre que realmente as fronteiras foram fechadas por causa da iminência de um ataque em grupo de vários monstros. Então ele decide ir até a Guilda dos Aventureiros, onde ele descobre que pode contratar alguns acompanhantes para fazer um serviço de escolta para ir para o país vizinho. É assim que ele decide usar 8 de suas moedas de ouro e contrata Werner e o seu grupo, que são aventureiros de rank C. Eles vão escoltar o protagonista para o país vizinho. Na manhã seguinte, os demais membros do grupo de Werner são nos apresentados. Eles são Vincent, Rita, Ramon e Franca, e eles são basicamente um grupo de RPG normal, né? Você tem ali um mago, uma curandeira, uma ranger e um espadachim, e o Werner que é um tanque. Após essa breve apresentação, nossos aventureiros vão iniciar sua longa jornada para o país vizinho a pé. Um pouco mais tarde, enquanto eles estavam ali conversando, Mukoda estava tentando fingir que não era ninguém interessante, eles se deparam com um javali gigante, também conhecido como Red Boar. Para sorte do protagonista, Werner e o grupo dele derrotam o javali praticamente instantaneamente, e assim eles retiram todas as peles, presas e carne do javali, e Mukoda aprende que itens de monstros são extremamente raros nesse novo mundo.
Posterior à batalha, quando o nosso grupo para pra descansar, nós descobrimos que o nosso protagonista, além de extremamente apelão, é um chefe de cozinha de primeira. Usando a carne do javali, ele prepara uma refeição para o grupo de aventureiros que está escoltando ele, e todos eles ficam extremamente impressionados com o gosto da comida e também com as habilidades de Mukoda. Os aventureiros, quando provam a sopa preparada pelo protagonista, notam que ela não é só deliciosa, mas de certa forma eles se sentem melhores e mais fortes. Então Mukoda decide usar a sua habilidade de avaliador para ver os status desses aventureiros. E ele percebe que, utilizando os ingredientes da mercearia online, os aventureiros receberam uma espécie de buff em todos os seus atributos. Então, por essa razão, Mukoda também decide manter em segredo a sua verdadeira habilidade, com medo de se transformar em uma espécie de escravo para grupos de aventureiros que querem buffs. A aventura procede e eles continuam avançando mata dentro, montanha dentro, e Mukoda continua como de costume, como forma de agradecimento, preparando o jantar para os aventureiros todos os dias. No entanto, no encalço do grupo está uma besta mítica parecida com um lobo gigante que acompanha minuciosamente, principalmente cada refeição do grupo. Mais pra frente nós descobrimos que essa criatura é um Fenrir, quando mesmo surge nas costas do grupo exigindo a comida que o protagonista preparou para ele. Insatisfeito com a quantidade inicial, o Fenrir continua pedindo mais e mais comida, se mostrando um comilão de verdade. E diante da falta de comida, o protagonista se vê obrigado a perguntar por Fenrir se ele pode esperar enquanto ele prepara mais refeições. E surpreendentemente aquele lobo gigante assustador aceita. Então, Mukoda parte e prepara mais uma leva de carne que vai servir aquele lobo gigante assustador. Depois de comer muito, o Fenrir se declara por satisfeito e encantado com a comida de Mukoda. Aquele Fenrir resolve que vai formar um contrato de familiar com ele, algo que nunca havia acontecido antes pela expressão de espanto na cara do grupo de Werner. Após formar o laço de familiar, o Fenrir diz que precisa de um nome, então Mukoda dá a ele o nome de Fel. Um pouco depois, somos apresentados com a lenda sobre o Fenrir, a criatura mencionada em livros antigos de história que pode destruir um país inteiro e que somente pode ser derrotado por um dragão. Ao chegar na fronteira entre os países, Mukoda percebe que ter um familiar tão poderoso pode causar problemas, pois praticamente toda a guarda daquele posto de fronteira foi acionada para ir atrás daquele monstro gigante que poderia destruir o país inteiro. Após uma explicação de Mukoda e de Werner, o país aceita a entrada de Mukoda, porém diz que qualquer ação que for causada pelo Fenrir será de responsabilidade total do nosso protagonista. Mukoda fica um pouco assustado e aborrecido, pois tudo que ele queria era uma vida tranquila. Porém, Fel o tranquiliza dizendo que com ele ao lado dele nada poderia atrapalhar a vida tranquila de Mukoda. Após passarem do posto da fronteira e pagarem a taxa de entrada do país, o protagonista começa a pegar suas coisas para fazer a próxima refeição. Lamentando com um pouco de carne, já que o Fel comeu tudo na noite anterior, ele fala pro Fel que se ele quiser comer, ele mesmo tem que buscar a carne, o que deixa todos do grupo extremamente animados quando percebem que aquele monstro super poderoso obedece o Mukoda sem questionar. Posteriormente, o grupo de aventureiros percebe que o Fel geralmente segue todas as ordens do Mukoda sem nenhum questionamento, trazendo uma espécie de uma galinha gigante que, pelo espanto de Werner e de seus companheiros, era muito difícil para se caçar em grupo, coisa que o Fel faz sozinho. Então Mukoda faz uma troca com Werner dizendo que eles podem pegar todos os produtos que não forem a carne dessa galinha gigante para vender na cidade. Então Mukoda começa uma refeição para Fel e para seus companheiros. Ao chegar perto da primeira cidade do reino de Ven, o protagonista percebe o azar que tem, pois todos na cidade já sabem que ele está ali por causa do poder de Fel. Chegando na cidade, um emissário de um lorde local aborda Mukoda, o convidando para a casa do lorde para ter uma reunião breve. Mesmo recusando, a pessoa insiste porque ele se interessa apenas pelo poder do lobo e não tá nem aí pro Mukoda. Fel o ameaça prontamente e ele sai correndo como uma garotinha para as montanhas. Depois dessa pequena confusão, Werner explica para Mukoda que uma forma boa de evitar problemas seria se filiar ou à guilda dos aventureiros ou à dos mercadores, mas que também havia a possibilidade de se filiar às duas. Assim Mukoda poderia vender todos os itens que os monstros que Fel caçava para a guilda dos aventureiros e todos os produtos que ele quisesse comercializar poderia ser vendido à guilda dos mercadores. E então Werner diz que o trabalho deles chegou ao fim e por isso ele precisa de uma assinatura do Mukoda para poder retornar à guilda dos aventureiros e receber o pagamento.
pagamento. Após a despedida, Mukoda decide que vai realmente se inscrever nas duas guildas, desse modo ele vai poder ganhar a vida vendendo suas coisas e ao mesmo tempo não vai ter que se atrapalhar com as coisas que Fel caça. Depois ele finalmente chega à guilda dos mercadores, onde Mukoda decide se filiar como comerciante. Aqui é mais ou menos explicado que tanto a guilda dos aventureiros quanto a dos comerciantes tem 5 ranks diferentes que determinam a posição de um comerciante ou de um aventureiro. O ranking vai aumentando conforme a quantidade de negócios feitas ou na dos aventureiros em quantidade de trabalhos realizados. Por essa razão, o Mukoda começa como o ranking mais baixo e ele decide que na manhã seguinte ele vai testar alguns produtos da mercearia online vendendo na guilda. Após uma noite de descanso, Mukoda retorna à guilda dos mercadores para vender as suas mercadorias que ele conseguiu na mercearia online. Ao ver a mercadoria, a moça que estava responsável pelo balcão da guilda sai correndo em direção ao mestre da guilda, pois aparentemente o produto que Mukoda trouxe era extremamente valioso. É revelado então que Mukoda simplesmente comprou sal e pimenta e levou até a guilda dos mercadores, mas o mestre da guilda ficou extremamente surpreso, dizendo que nunca tinha visto um sal e pimenta de tamanha qualidade, a ponto de serem considerados um presente digno do rei. O protagonista fica surpreso com a resposta e muito feliz sabendo que toda a sua mercadoria seria comprada naquele instante. O mestre da guilda questiona Mukoda sobre onde conseguiu produtos de tamanha qualidade, mas como ele não pode revelar sobre a loja online, ele logo desconversa, então o mestre da guilda entende que Mukoda não quer revelar suas fontes. O mestre da guilda então faz uma proposta muito ousada, 10 moedas de ouro pela pimenta e 4 moedas de ouro pelo sal, sendo que Mukoda tinha gastado apenas 5 moedas de cobre em cada um na mercearia online. Antes mesmo que Mukoda pudesse responder, o mestre aumenta a oferta de 14 moedas de ouro para 17 moedas de ouro. O protagonista então pega o dinheiro e percebe que é um ótimo negócio e que graças à mercadoria online, provavelmente ele não vai passar mais nenhuma necessidade nesse mundo. Após concluir seus negócios com a guilda dos mercadores, Mukoda parte em direção à guilda dos aventureiros, onde ele também pretende se inscrever. Diferente da guilda dos mercadores, a guilda dos aventureiros possui 7 ranks diferentes, sendo G o rank mais baixo e S o rank mais alto que um aventureiro pode alcançar. O protagonista concorda com todos os requisitos, sendo que ele tem que fazer missões pelo menos uma vez por mês para poder continuar no ranking que ele está, então ele parte para sua primeira missão, que é uma missão extremamente fácil porque ele não queria trabalho difícil, que é coletar ervas medicinais. Naquele mesmo dia, ele parte com Fel para a região onde ele tem que coletar essas ervas medicinais. Koda então faz o uso da sua habilidade de avaliador e consegue distinguir plantas normais de ervas medicinais com extrema rapidez, e coleta até mais do que deveria para a missão. Aproveitando que estava usando sua habilidade, ele decide verificar os status de Fel e fica extremamente surpreso, pois Fel tem todos os status nível máximo, mostrando o total poder do gigante Fenrir que o acompanha. Entediado com a tarefa de Mukoda, Fel decide partir para caçar, mas antes ele casta uma barreira mágica para proteger Mukoda, pois ele diz que sentiu a presença de diversos mágicos naquela região. Mukoda então, após finalizar a coleta de todas as ervas medicinais, começa a preparar a refeição para quando Fel voltar. Quando Fel retorna, Mukoda fica surpreso com a quantidade de criaturas que Fel conseguiu caçar em pouco tempo. Em seguida, o protagonista se dispõe a guardar todos os corpos daqueles monstros dentro da sua caixa para que eles não estragassem. No meio das criaturas que Fel conseguiu caçar estava o corpo de um orc, que causou um certo nojo no Mukoda a princípio, principalmente ao descobrir que as pessoas naquele mundo consumiam carne de orc regularmente. Então Fel explica para Mukoda que criaturas bípedes também faziam parte da alimentação da população local. Após a refeição, eles decidem retornar à cidade, então Fel pede para que Mukoda suba em suas costas para que eles chegassem à guilda dos aventureiros o quanto antes. Após uma corrida interminável onde Mukoda ficou gritando sem parar, eles chegam até a guilda e o protagonista entrega todas as ervas que conseguiu para a atendente da guilda. Contudo, como ele trouxe muita coisa além do esperado, a garota examinou o pedido com muita surpresa, porque o Mukoda era apenas um aventureiro de nível G. Depois de receber sua recompensa, Mukoda decide perguntar o que pode fazer com aquelas carcaças que Fel trouxe de sua caçada. A garota comenta que todas as partes podem ser vendidas para a guilda dos aventureiros, então indica o local onde eles fazem a extração de todos os produtos relacionados a monstro. O homem encarregado pergunta para Mukoda que tipo de presa que ele deseja vender e sem muita complicação, o protagonista tira todos os animais
animais e criaturas que Fel caçou durante o curto período da missão. O homem fica totalmente surpreso com a quantidade, então leva o protagonista para a parte de trás da loja, onde tem mais espaço para poder fazer a extração dos produtos daqueles monstros. O açougueiro da guilda então questiona Mukoda como ele conseguiu dominar um Fenrir para ser seu familiar, o que deixa o nosso protagonista um pouquinho nervoso tentando desviar do assunto, mas como o homem também estava interessado naquela quantidade de carcaças de monstros e dos níveis mais altos, ele explica para Mukoda que aqueles monstros de categoria B, A e S eram considerados iguarias que podiam ser servidas até mesmo para a realeza do mundo. Como a quantidade de monstros era muito grande, o açougueiro diz a Mukoda que não vai conseguir entregar todos aqueles monstros em tempo hábil. Então Mukoda pede apenas a carne de um para poder criar a janta de Fel naquele dia, então o açougueiro escolhe a carne de orc, a carne que Mukoda menos queria experimentar, mas era mais simples para o açougueiro limpar naquele momento. Após a refeição daquela noite, onde Mukoda fez um prato delicioso utilizando a carne de orc, ele descobre o quão parecido a carne de orc é com a carne de porco do real. No dia seguinte, eles voltam para a Guilda dos Aventureiros para poder coletar toda a carne e os produtos que foram extraídos dos monstros que Fel caçou na manhã anterior. Para surpresa de Mukoda, não era apenas uma quantidade incrível de carne, mas também uma grande quantidade de ouro por causa dos produtos que foram extraídos daqueles monstros. Uma quantia de recompensa que girava em torno de 2.000 moedas de ouro. O protagonista fica totalmente em choque e recebe a explicação sobre o porquê esses itens são tão caros nesse mundo. Porque os ossos, as peles, testículos de orc são utilizados em diversos artesanatos e itens, então o homem entrega a Mukoda algumas pedras mágicas que podem ser obtidas desses monstros de classe A ou de classe superior. Mukoda agora entende que os monstros caçados por Fel vão ser também uma forma de renda além das mercadorias vendidas nas guildas do mercador. O homem dá uma dica para Mukoda, já que Fel pode ser facilmente confundido com outra espécie de monstro chamada Great Wolf. Então Mukoda, a partir de agora, começa a chamar Fel como Great Wolf, coisa que o Fenrir detesta, pois Great Wolf são extremamente mais fracos do que ele. Partindo da cidade e com o cair da noite, eles decidem acampar em algumas ruínas perto da cidade, e como eles tinham conseguido muito dinheiro graças à caça do Fel, Mukoda decide que eles iam ter um banquete naquela noite utilizando as carnes da mercearia online. Então ele compra o aguil e todas as carnes mais caras que tinha e prepara para Fel um banquete delicioso. Porém, Mukoda se esqueceu do bônus de status que eles recebem ao comer aquela comida, e Fel recebe um bônus de 50% em todos os seus status, o que o deixa cheio de energia, que ele parte para caçar instantaneamente. Fel deixa um escudo de proteção à volta de Mukoda para que ele não sofra ataques de monstros enquanto está fora, e então Fel passa a noite inteira enfrentando monstros de níveis extremamente altos. Fel não usa apenas ataques físicos, mas também usa magia de vento e de raio para destruir todos os monstros em seu caminho. Ele percebe que consegue com muita facilidade lidar com o General Orc, que é normalmente o orc mais poderoso de um grupo, derrotando ele com apenas um golpe. E como se não bastasse, ele também derrota facilmente outros monstros no caminho e continua a caçada até o nascer do sol. Quando Mukoda acorda, ele se assusta totalmente com a quantidade absurda de monstros que estavam ilhados ao redor dele. Ele então dá uma bronca em Fel e diz que nunca mais vai servir o aguil para ele de novo, pois não quer uma dor de cabeça dessa forma. Preparar o café da manhã, Fel então explica que ele é muito forte porque, além de todos os seus status e seu talento natural, ele foi abençoado pela deusa Ninhir, que é a deusa dos ventos. O protagonista se surpreende, pois não imaginava que haveria magia nesse mundo. Fel responde que a barreira que ele coloca em volta do Mukoda enquanto sai para caçar é magia, mas o protagonista, por ser muito distraído, não acreditava que fosse magia. Fel explica então que ele pode usar a quantidade de poder mágico que está disponível no corpo dele, ele só precisa de um pouco de treinamento. Mukoda percebe que Fel não vai ser um professor de magia tão eficiente, pois ele tem um talento nato para magia, mas então ele decide tentar deixar a magia fluir pelo seu corpo para tentar usar um tipo de magia, tentando lançar a sua primeira bola de fogo, que, para ser sincero, é patética no começo, mas com o tempo ele vai tendo um pouquinho de treinamento e consegue fazer pequenas fagulhas de fogo aparecerem em suas mãos. Assustado ao ver Mukoda demorando para evoluir no uso de magia, Fel sugere que eles deveriam ir para uma batalha, assim Mukoda poderia ter experiência de verdade e evoluir muito mais rápido. Mukoda, como um grande covarde, já recusa de primeira, dizendo que nunca tinha usado uma espada na vida e que não queria entrar em combate, sendo que nem magia sabia usar ainda. Mas Fel, pouco se importando com Mukoda, desiste de arrastar o protagonista em direção a uma vila dos goblins e chama a atenção
atenção de todos os goblins que estão em volta para seguir Mukoda. Mukoda começa a correr assustado e foge o mais rápido possível do exército de goblins que o persegue. Após alguns momentos, o protagonista decide reunir coragem e lançar alguns feitiços contra os monstros, mas pro seu azar, ele tropeça e cai no meio do caminho, ficando desesperado com medo de morrer. Ele finalmente, com todo esse medo, consegue aperfeiçoar seu ataque e consegue uma bola de fogo até que grande e consegue destruir alguns goblins. Porém, após isso, o protagonista fica extremamente cansado e desmaia. Pouco antes dos goblins acabarem com Mukoda, Fel aparece e salva o seu mestre, morte certa por aqueles goblins. Após despertar, Fel comenta que o nível de magia de Mukoda aumentou significativamente, então o protagonista decide usar sua habilidade para verificar de novo suas estatísticas, percebendo que não apenas seus atributos haviam subido, mas também ele tinha aumentado de nível. Para comemorar a grande conquista, Fel mostra que derrotou o Rei Goblin e entrega para Mukoda, só que ele diz que a carne de Goblin é dura e por isso ele prefere não comê-lo. Mas Fel entrega Mukoda pois aquele Goblin possuía uma pedra mágica por ser um monstro nível alto. Após isso, o protagonista tenta se levantar, mas para surpresa dele, ele ainda está muito fraco por causa do gasto de energia que ele teve usando magia. Por conta disso, Mukoda decide alimentar Fel usando alguns doces japoneses que tinham ali disponíveis na loja online. Para surpresa de poucas pessoas, Fel também adora esse tipo de comida e devora em quantidades absurdas. O protagonista na verdade se preocupa um pouco com a saúde do Fenrir, mas Fel revela que ele tem proteção a veneno e qualquer outra doença graças à bênção da deusa do vento, Ninhir. O protagonista fica extremamente surpreso e sente que também precisaria de alguma bênção, então ele pede para Buda, para deuses que estiverem ouvindo, que ele precisa de uma bênção para poder sobreviver a esse mundo. Seguindo viagem, eles finalmente chegam na segunda cidade do reino que estão no momento e novamente um exército de soldados está à espera dos dois. Então Mukoda usa da estratégia de dizer que Fel era na verdade um Great Wolf e não um Fenrir. Fel fica extremamente ofendido com isso, mas não fala nada porque Mukoda ameaçou deixar ele sem comida caso ele estragasse o plano. Isso consegue acalmar os guardas e as pessoas que estavam no redor, então elas não demonstram tanto medo quanto sentiam antes quando achavam que era um Fenrir. Mukoda também se impressiona, pois ele e Fel compartilham uma forma de comunicação mental que somente o mestre e o familiar conseguem usar. Depois disso, eles finalmente conseguem entrar na cidade e Mukoda percebe que precisa de um mapa para não ficar mais vagando sem rumo pelo mundo. Em seguida, ele deixa Fel na pousada onde ele pode descansar e tenta ir à biblioteca à procura do mapa. Para sorte dele, ele consegue encontrar um guia básico sobre magia que ele vai usar para estudar em diante, mas ele descobre que mapas são itens extremamente de conseguir e até mesmo proibidos em nível nacional. Então, ele fica meio triste e volta para a pousada para preparar o jantar para ele e pro Fel. Eles comem um banquete preparado por Mukoda, então passam a noite perto da pousada onde podem descansar. No outro dia, eles vão andar pela cidade e param para um bar para conseguir algumas informações sobre esse. Após conversar com alguns aventureiros que estavam ali sentados, o protagonista descobre que existem outros reinos, fora esses dois que ele já conhece, que são bastante estáveis e que têm tesouros para os aventureiros que querem explorar, pois possuem muitas masmorras em seus arredores. Em seguida, ele comenta que estava procurando um mapa para aqueles aventureiros e eles dizem que ele tem muita sorte, que eles têm um mapa que é extremamente exclusivo e que estão dispostos a vendê-lo por um preço baixo, apenas por uma moeda de ouro. Sendo um objeto tão raro e de alto valor nesse mundo, o protagonista não demora a tomar sua decisão e acaba comprando o mapa. Em seguida, todas as outras pessoas que estavam no bar começam a rir da cara do Mukoda, pois na verdade ele tinha sido enganado com aquele mapa que na verdade estava disponível na Guilda dos Aventureiros por apenas uma moeda de prata. Pois é, gente, pode sair de casa que o trouxa é o Mukoda. E assim, ele percebe que não pode confiar em quase ninguém nesse mundo, porque sempre vai ter gente querendo tirar vantagem da cara de besta dele. Após sair dessa taverna, ele e Fel decidem que vão em direção ao país costeiro, pois Fel queria comer peixe e Mukoda também queria descobrir mais sobre esse. Após um tempo de viagem, eles chegam a um pequeno lago onde Fel usa sua magia de raio para nocautear alguns peixes locais e Mukoda prepara algumas refeições para eles, como peixe frito e assado e com alguns molhos diferentes. Enquanto eles comiam, eles percebem que ao redor deles existia um slime, um monstro de nível muito baixo dentro da área de proteção do Fel. Porém, esse slime não ataca o Mukoda, ele simplesmente está ali e é completamente inofensivo, o que deixa o Mukoda extremamente encantado com a criatura tão fofinha. Depois disso, ele descobre que esse slime nasceu há pouco tempo e que está com muita fome. Então Mukoda decide cozinhar alguma coisa para ele e dar algumas comidas para esse slime, criando assim um laço de familiar com ele
como Fel explica logo em seguida. Surpreso, Mukoda resolve verificar seus status e atesta que realmente é o novo mestre desse slime. Então ele decide dar um nome e batiza o slime de Sui. Então os três partem e continuam sua jornada, mas param para descansar perto de outro lago. Na manhã seguinte, Mukoda resolve testar dominar outro tipo de magia, agora a magia de terra. Fel sugere ao protagonista que seria bom repetir a ideia que foi feita com a magia de fogo e enfrentar monstros para conseguir mais rápido experiência em magia. Porém, Mukoda recusa prontamente e continua com seu método de treino que Fel acha completamente ineficaz. Enquanto preparava o café da manhã, Mukoda percebe que Sui cresceu um pouco e verifica suas estatísticas, descobre que ele subiu de nível bastante em alguns poucos dias, estando em nível 8 atualmente. O protagonista suspeita que isso pode ser porque Sui estava comendo as embalagens que sobravam dos produtos da mercadoria, então ele percebe que o lixo gerado pela mercearia online também gerava nível, assim como a comida. Mas a comida normal produzia apenas potencializadores de status, enquanto os objetos afetavam diretamente o nível de quem consumia. Depois disso, o protagonista decide fazer uma homenagem para o Sui, criando um banquete com vários pratos diferentes para que eles possam celebrar. No dia seguinte, parece que todas as preces de Mukoda para os deuses têm resultado, porque Fel acorda dizendo que a deusa Ninhir, após o pedido de Mukoda, decidiu abençoar Mukoda em troca dele oferecer oferendas para a deusa em pequeno altar. Fel informa que a bênção oferecida não é uma bênção completa que nem a que ele possui, mas na verdade uma bênção menor, mas que vai dar imunidade contra dor, venenos e doenças que podem atingir Mukoda. Contudo, ao aceitar isso, o protagonista não pode falhar nenhuma semana com a oferenda de doces para a deusa Ninhir. O protagonista não precisou pensar muito e acabou aceitando porque ele precisava de proteção, então Fel diz que agora ele só precisaria de qualquer altar para poder fazer a oferenda para Ninhir em troca da bênção. Por sorte, ele usa algumas caixas que ele tinha e pedras e cria um mini altar para oferecer alguns doces para a deusa do vento. Logo depois de oferecer a comida no altar, a comida é transportada imediatamente e deixa Mukoda extremamente impressionado. Um pouco depois a gente vê a Ninhir desfrutando de todos os doces e sobremesas que Mukoda havia enviado para ela. Ela nunca havia provado nenhuma comida humana, então ela estava devorando tudo com muita ferocidade. Após receber a bênção da deusa do vento, Mukoda volta a experimentar a magia de terra que estava praticando há alguns dias, apenas para perceber que o feitiço finalmente saiu perfeito, sendo muito mais forte e mais rápido. No entanto, de repente, uma voz começa a soar na cabeça do protagonista, se apresentando como a deusa Ninhir, que agora pode se comunicar telepaticamente com ele graças à bênção que foi herdada. Porém, a deusa apenas queria falar com Mukoda para solicitar chocolates e mais comida. Sem questionar, o protagonista os envia, deixando a deusa bastante feliz e apaixonada pela comida oferecida pelo seu mais novo servo. Mais tarde, o grupo segue viagem em direção à próxima cidade do reino de Ven. Naquele mesmo dia, os protagonistas e Fel se deparam com o que parece ser uma caverna. Fel explica, ao analisar o lugar, que na verdade essa caverna era uma masmorra. Estruturas que costumam aparecer em áreas com bastante mana ao redor e com muitos monstros. O protagonista, bastante assustado, pergunta a Fel o porquê dele ter os trago até aquele lugar. E então Fel explica a Mukoda que ele precisa ganhar experiência em combate, pois é assim que as magias vão subir de... Porém, Mukoda, como grande covarde que é, discorda dos métodos de Fel, pois sente que sua vida pode correr um grande perigo em lugares como essa masmorra. Fel então responde que não teria tomado essas decisões se os métodos de treinamento de Mukoda fossem um pouco mais eficientes. Além disso, ele diz que no ritmo em que está demorando, vai demorar muito para melhorar algo tão simples quanto uma magia de terra. É assim que Mukoda percebe que Fel tem razão, e uma das grandes preocupações de Mukoda e de Fel é que no caso que Fel deixe Mukoda sem a barreira mágica, ele vai ficar indefeso sem conseguir se defender. Ao ouvir isso, o protagonista se motiva e decide finalmente entrar naquela caverna. Mas antes de fazer essa loucura, ele decide que é um bom momento para se alimentar com a comida do outro mundo, já que, como ele notou anteriormente, essa comida pode aumentar bastante as próprias estatísticas de quem consome, aumentando os níveis de magia e atributos físicos, como foi o caso de Fel em algum tempo atrás. Após um delicioso banquete, o protagonista finalmente decide se aventurar dentro da masmorra. Para isso, Fel e Sui também resolvem acompanhá-lo. Os primeiros inimigos que aparecem para Mukoda enfrentar parece ser um
slime normal, mas pro seu azar, o Sui elimina o slime praticamente instantaneamente com uma espécie de ácido que ele consegue atirar. Ao ver isso, Fel descobre que esses ataques não são nada particulares e que Sui provavelmente é o único com essa habilidade. Depois disso, Mukoda finalmente consegue enfrentar 2 slimes, os quais ele consegue eliminar com uma facilidade bem grande. Qualquer inimigo que morresse dentro da masmorra era absorvido por ela, fosse monstro ou humano. À medida que avançavam dentro da masmorra, o nível dos inimigos obviamente aumentava. No segundo nível, encontraram alguns coelhos com chifre e no terceiro, goblins com chifre. Conforme o grupo foi avançando masmorra dentro, o protagonista ficou um pouco confuso, pois no bosque, graças às habilidades de Fel, nenhum inimigo ousava enfrentar ou mesmo se aproximar deles. Mas na masmorra, qualquer inimigo vivo os atacavam sem pensar 2 vezes. Isso ocorre porque qualquer criatura que entra na masmorra é considerada um inimigo independente do seu nível. Finalmente, depois de ser perseguido por 2 kobolds, Mukoda consegue usar sua magia de terra com eficiência, destruindo os 2 inimigos com um único golpe. Chegando no final da masmorra, o grupo finalmente se depara com um exército de kobolds. O protagonista não tinha muitas opções, então ele é arremessado junto com Fel e Sui na direção do exército dos monstros. Embora Mukoda estivesse completamente paralisado de medo, e se não fosse a barreira mágica de Fel, provavelmente ele ia infartar de tanto cagaço, ele finalmente se motiva a usar sua magia de terra de novo. Depois de algum tempo, ele consegue derrotar todos os monstros no exército de kobolds. Mas quando parecia que estava tudo terminado, de repente aparece um rei dos goblins, que na verdade parece mais um kobold de alto nível, que na verdade era o boss final da masmorra. Sem nenhum remédio ou forma de escapar, a única coisa que restava a Mukoda e Fel era desviar de seus ataques e conseguir contra-atacar. Para o azar do nosso cozinheiro, a magia de terra dele não parecia ser muito eficaz contra esse monstro. Para piorar ainda mais a situação, Fel menciona a Mukoda que muito provavelmente sua barreira não resistiria a muitos ataques dessa criatura. Após essa explicação, o protagonista, que não vê nenhuma alternativa senão enfrentar impiedosamente o Rei Kobold e aperfeiçoar sua magia de terra. Porém, isso não é o suficiente para deter um monstro que é basicamente o último chefão dessa masmorra. Tudo que ele consegue é irritá-lo ainda mais, e embora o Mukoda tente lançar ataques com o mesmo nível, ele atinge seu limite de magia e a situação parece perdida. Então o monstro parte para cima, atacando impiedosamente a barreira de Fel, que lentamente começa a ceder à grande força da criatura. Mas nesse momento, Sui decide salvar seu mestre utilizando uma grande quantidade de ácido. Esse ataque final derrota o rei após que começa a queimar por conta do ácido jogado pelo slime. Após derrotar o chefão final da masmorra, Sui começa a brilhar como se estivesse passando de nível. No entanto, Mukoda, antes que pudesse reagir, cai adormecido no chão devido a usar toda a sua magia. Mais tarde, o protagonista finalmente consegue descansar e acorda novamente, mas para sua surpresa, Sui e ele já estavam fora da masmorra. Sui estava bastante preocupado com o seu mestre e consegue se comunicar telepaticamente com ele, o que não conseguia fazer antes. Mukoda fica bastante surpreso ao ver que Sui agora tinha a habilidade de falar. Acontece que depois de derrotar o boss da masmorra, ele adquiriu a habilidade de falar. O protagonista fica bastante feliz com a notícia e decide verificar novamente os status das estatísticas de Sui. Para sua surpresa, o slime já não era mais o bebê, e tinha seus níveis muito mais altos do que tinha antes de entrar na masmorra. Além disso, ele também decide verificar seu próprio nível e estatísticas, pois graças a isso havia conseguido subir também 4 níveis completos. Também Mukoda conseguiu agora definitivamente a habilidade de magia de terra, embora ele ainda não saiba se ele é mais forte ou mais fraco que Sui, sendo que o slime só nasceu há 14 dias atrás. Fel finalmente retorna para ver como Mukoda estava. O que aconteceu foi que ele ficou desmaiado durante algumas horas depois de sair da masmorra, então Fel precisou ir atrás de comida porque já estava com fome. Agora a única coisa que Fel quer é comer a comida de Mukoda, e o mesmo ficou um pouco chateado porque Fel mentiu sobre a barreira, simplesmente para forçá-lo a usar a magia de terra com perfeição. Então ele acaba aceitando fazer um banquete em comemoração a evoluir para a magia de terra e também a evolução. Logo depois, durante a refeição do grupo, enquanto Mukoda e Fel estavam conversando, Sui interrompe os dois, chamando Fel de tio. Mukoda ri bastante, pois agora Fel é considerado um tio por alguém. Embora Fel tente fazer Sui chamá-lo de outra forma, Sui fica extremamente chateado e começa a chorar porque Fel não quer ser chamado de tio. Fel fica bastante irritado com Sui, porém Mukoda intervém e dá uma bronca em Fel, fazendo o mesmo se sentir muito mal. Para não parecer uma criatura sem coração e sentimento, Fel decide
de permitir que Sui chame-o de tio, mas apenas ele deixa muito claro. Assim termina o resto do dia. E assim terminamos essa primeira parte do resumo da saga de Mukoda em Campfire Cooking, de um assalariado invocado por engano a um mestre das bestas lendárias, tudo graças ao poder de comprar carne e doces pela internet. No fim das contas, a jornada de Mukoda é genial, justamente porque ela quebra todo aquele padrão de sofrer para vencer e ele literalmente quebrou o sistema. Ele provou que nesse mundo perigoso, um bom prato de comida bem feito e uma cama confortável vale mais que qualquer espada lendária. Agora, me fala aí nos comentários, se você tivesse essa habilidade de loja online no mundo medieval, qual seria a primeira coisa que você compraria para não passar perrengue? Se você curtiu o resumo, deixa o like para fortalecer o trabalho, se inscreve para acompanhar a próxima saga e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!